Bom, eu terminei de ler, né, o livro da Carina Fragoso e eu quero dar umas dicas interessantes para vocês que eu compilei, né, ao longo do livro dela, basicamente resumindo toda a metodologia que ela utiliza para estruturar o que é necessário para você aprender um idioma do zero, basicamente, né, qualquer idioma. Obviamente, todos esses pontos aqui a gente pode destrinchar e estender, porque cada um deles tem uma profundidade gigantesca, né? Então, por exemplo, se você for pensar só na questão de pronúncia, pô, daria para fazer dezenas de vídeos falando sobre, né? Questão gramatical, então nem se fala. Só no meu curso eu tenho mais de 80 aulas só de gramática, né? E o conteúdo geral em si, mas eu vou tentar dar um panorama para vocês aqui, para quem tá perdidaço, não sabe como estudar, quer começar a estudar do zero. Eu lembro que quando eu comecei a aprender eu caí em muitos erros, né? Tive muitos equívocos aí no meio do caminho e que hoje, estudando espanhol, eu não cometo mais nenhum desses erros barra vacilos, entende? Então já é muito mais fácil e eu tenho muito mais clareza do que fazer, como fazer para aprender um idioma de forma clara. E eu vejo que a grande maioria, ó, companhia aqui, ó o outro aqui enchendo meu saco. Para que vocês tenham o melhor resultado possível, o melhor aproveitamento possível, sem perder tempo com bobeira, né? Até porque tempo é sagrado. Então é o seguinte, meus queridos. Primeiro ponto, quando você vai começar a aprender qualquer idioma, definição de objetivo, tá? Definição de objetivos claros. Então, por que isso? Veja, ao longo dos meus anos como professor aí, quase 4 anos já dando aula, eu trabalhei com diversos públicos e eu percebia que, 90% não sabia direito o que queria, né? Acontece muito do pai matricular o filho numa escola de inglês, numa aula de inglês e o filho muitas vezes nem gosta do idioma, não tem interesse nenhum e ele fica perdidaço nas aulas, o rendimento dele é péssimo porque ele não estuda em casa, ele não pesquisa, ele não tem nenhum contato com o inglês, né, na vida dele fora da escola. Por que a definição de objetivos ela é tão importante, pessoal? Pensa só, tu tem que viajar, né? Tu vai viajar, foque no inglês exclusivo para viagens, única e exclusivamente para viagens. Então, o que você tem que aprender? Saudações básicas, você tem que aprender ao que falar dentro de um táxi ou de um Uber, né? Como que funcionaria essa comunicação, como pedir comida, como perguntar por orientações, né? O que falar no aeroporto, o que falar no hotel. Veja, são situações específicas, não tem por que você se dedicar demais amplamente a coisas que provavelmente tu nem vai usar. Então a primeira coisa é essa, pô, quero aprender inglês para, sei lá, conseguir viajar. Outro cenário, quero aprender inglês porque eu preciso de uma certificação internacional. Pô, o seu foco de estudo tem que ser outro, né? Então, cada objetivo que você tem vai demandar um esforço diferente, uma estratégia diferente, né? Para cada caso, uma abordagem diferente vai funcionar melhor, né? Entendido isso, qual que é o teu objetivo principal? O segundo ponto que eu destacaria para vocês é a questão de entender qual que é o seu nível no momento, tá? Porque o que acontece muito, a pessoa que ela começa a estudar e ela tem um péssimo hábito de consumir conteúdos que não estão alinhados com o nível dela. E aí, de duas uma, ou é muito difícil, ou é fácil demais, ela fica entediada, é difícil demais, ela fica frustrada, né, por não conseguir acompanhar. Então, entenda qual é o seu nível. Muitas vezes é um cara que... Eu tenho alunos que já aconteceram isso. Estudaram inglês 2, 3 anos atrás, ficaram sem estudar, voltaram agora. Eles estão no nível A1, no mais básico de todos? Muitas vezes não. Muitas vezes não, eles ainda têm uma certa memória do que foi estudado, né? E obviamente isso vai influenciar no conteúdo que eles estudarão, certo? Terceiro ponto, criação de um plano de estudos. Cara, plano de estudos é fundamental. Se você não sabe o que estudar, como estudar, meu, sei lá, é tipo pegar alguém que não sabe nadar e jogar ela num mar e falar, se vira aí, bicho. Tu vai se afogar, sabe? Vai dar ruim. Não tô querendo dizer que você vai morrer, tá? Não sabendo como estudar inglês, como organizar os seus estudos. Mas, obviamente,
o teu aproveitamento vai ser infinitamente menor se você não souber como se organizar do que comparado a alguém que já sabe. Tudo bem? E baseado nisso ela comenta sobre ferramentas e sistemas, né? Então, desde aplicativos, sistemas de organização como um segundo cérebro, eu utilizo o Notion para tudo, todas as minhas anotações, conteúdos de aula, tudo tá lá dentro. Então, pode utilizar o Google Drive também, né? Tudo que você puder utilizar que maximize a tua forma de aprendizagem e que te mantenha em contato com o idioma, obviamente é válido, né? Respeitando os critérios anteriores. Pô, tá adaptado, tá adequado ao meu nível? Show de bola. Segundo ponto que ela comenta é a questão da idade, né? Nossa, já passei da idade de aprender inglês, estou velho, cara. Isso é um mito e ela prova no livro de diversas formas, tem muitos estudos que comprovam isso, que as crianças, elas têm uma neuroplasticidade um pouco maior do que os adultos, obviamente, né? Elas têm neuroplasticidade. Então, a exposição ao conteúdo, a retenção deste conteúdo que foi estudado, ela acaba se dando de forma melhor. Porém, você como adulto já aprendeu muita coisa, sabe como aprender, sabe como estudar. Então, todas essas coisas vão influenciar na forma com que você vai se aproximar desse idioma, né? E acontece que a criança, ela não sabe, ela não tem essa experiência de vida, né? Só que a criança tem muito menos vergonha na cara, o adulto às vezes ele tem vergonha, ele é tímido, ele não se expõe, ele não faz por conta disso, daquilo. Mas veja, a idade, ela pode ser considerada um bloqueio mental. É um bloqueio mental que você cria para si mesmo. Tipo, não sou capaz, não consigo, não tenho a habilidade necessária, já tô velho para isso. Cara, isso tudo é bloqueio mental. Saiba que é muito mais importante você ter um bom método, motivação necessária, porque sem motivação você não vai fazer nada, e que você tenha consistência e disciplina nos seus estudos. Pouco a pouco você perceberá essa evolução, né? Obviamente não é do dia para a noite, mas é possível. Terceiro ponto que ela fala, não sei o que estudar, né? Olha só. Busque conteúdos alinhados aos seus objetivos profissionais. Como eu falei já no começo do vídeo, né? Viagens, certificações, tudo mais, e ela destaca a importância do cronograma, que é o que eu sempre falo com os meus alunos. É um dos primeiros materiais que eu envio para todos os meus alunos, que é justamente um cronograma para você saber o que você estuda de segunda a sábado. Por que isso é importante? Você garante o teu progresso no idioma sem estagnação e principalmente sem sobrecarga. Porque, pô, pensa só, o cara vai estudar só gramática. Ele estuda gramática hoje, amanhã, depois ele já tá enojado, ele não quer ver gramática nunca mais na vida dele. Então tenha um foco de saber o que estudar dia a dia, tá? E obviamente foque nas habilidades que te interessem, porque te mantém motivado. E a motivação é fundamental. Quarto ponto é a questão do sotaque, né? Sotaque é uma coisa extremamente natural e característica de cada pessoa. Não existe a questão de você perder o sotaque. Foi feito um estudo lá que ela mostrou com isolamento, né, na sala acústica, que até pessoas que cresceram, que por exemplo é brasileiro, aprendeu português e foi na infância para os Estados Unidos, morou a vida inteira lá, ficou 20 e tantos anos, o cara foi para lá com, sei lá, 5 anos, e aí com 30 foi feito esse estudo e ele sempre falou inglês. Ainda assim é perceptível pequenas nuances na pronúncia dessa pessoa e variações que meio que, entre aspas, comprometem e entregam que ela não é um nativo norte-americano, né? Mas, gente, isso aí tanto faz, pouco importa, sabe? Importa, eu puxo R, e daí? Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando, sabe? Uma coisa que a gente tem que se atentar é a questão da pronúncia incorreta e da má comunicação. Se a sua comunicação não é clara e você pronuncia as coisas de forma incorreta, ou a sintaxe, a ordem das palavras, não tem concordância as coisas que tu fala, aí sim é algo a se preocupar, porque prejudica a compreensão. Agora, se a compreensão é clara e ainda assim você tem sotaque, tá tudo certo, obviamente, né?
E o quinto e último ponto que ela destaca aqui no livro é quando as pessoas se sentem estagnadas pelo inglês delas não evoluírem, né? Pelo inglês delas não evoluir. Então, assim, o que é recomendado? Varie as técnicas de estudo. Se você só utiliza uma técnica e essa técnica não está te garantindo evolução, muda. Experimenta outra. Opa, eu gosto de estudar só com livro. Minha evolução foi daqui a aqui. Ah, tá. E agora com audiolivros. Opa, eu escuto e leio, compreensão aumenta. Audiolivros mais um sistema de repetição espaçada para eu lembrar as coisas que eu estudei. Opa, vai lá em cima, então perceba. Tudo depende de como você aborda. Tudo depende de como você interage com aquilo que você está se dedicando a estudar. Depois a gente tem a questão de revisão de conteúdo, né? Que, pô, tu vê uma informação uma vez, você acha que o teu cérebro é um HD de computador que joguei lá, digitei um A e aquele A vai ficar para sempre armazenado na nuvem. Não, não vai. Não vai, tá? Então, eu já vi estudos que diziam, né, que para que uma informação retenha de forma eficaz na tua cabeça, você tem que ver ela de coisa de 7 a 30, 40 vezes. Então, pô, tu viu uma palavra agora, daqui 10 minutos você não lembra mais o significado, isso é a coisa mais normal que existe, tá? É a coisa mais natural do mundo, não tem nada de errado com você, você simplesmente, provavelmente, não estuda da forma adequada, por isso que você não lembra das coisas que estuda. Mas tudo isso tem conserto, tá? Depois, testes autoavaliativos, veja só, isso aqui é fundamental também, né? Como que você percebe que você está tendo evolução se você não se autoavalia? Pô, minha pronúncia é muito ruim, teacher. Ok, tua pronúncia é ruim. Quanto tempo que você estuda? 1 mês. Compreensível. Pô, minha pronúncia é péssima. Quanto tempo você estuda? 1 ano. Opa, mas e aí? Calma aí, vamos ver. Você tem áudios gravados de você praticando esse idioma desde o começo até então? Não, não tenho. Então, como que você consegue se autoavaliar e dizer se melhorou, se piorou, se teve progresso, se teve regresso? Veja, formas de autoavaliações e esses testes mentais que a gente faz até com flashcards são fundamentais. Por exemplo, tu vê uma informação, uma forma que eu estudo muito com flashcard, por exemplo, eu vejo uma frase em espanhol, né, que é o idioma que eu estou me dedicando agora. Tá escrito lá assim: Él arregló las bombillas del pasillo. Eu vejo aquela frase, eu já não viro a tradução. Eu penso, eu fico, putz, o que será que é isso? O que será que é isso? O que é bombilhas? O que é arreglo? O que é pasillo? E aí eu vejo, penso. Ah, tá, lembrei. Veja, esse esforço que você tem de tentar puxar a informação lá do fundo do baú e trazer à tona, isso garante a consolidação do teu aprendizado. Então veja, essa forma de teste é fundamental para garantir a tua melhora no aprendizado de idiomas, tá? Qualquer idioma que seja, como eu dei o exemplo aqui do espanhol, mas isso obviamente funciona para o inglês, né? E se aplica ao inglês. Por fim, né? Esses testes vão te ajudar na questão da compreensão, da memória, fala, escrita. Vai depender, obviamente, da forma com que você aplica os mesmos. E aí, basicamente, né, o livro te dá um guia de um caminho estruturado e seguro para você saber como começar e ter progresso no idioma. É um livro bem legal, tá? Eu recomendo bastante. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Livro bem legal. Karina Fragoso. Ele é fininho, tem 100 Deixa eu ver aqui. 118 páginas, né? Mas algumas páginas são depoimento, outras são sumário. Então, de conteúdo mesmo, deve ser umas 108, mais ou menos, tá? Leitura fácil, leitura tranquila, não é nada muito técnico, não é um livro do Noam Chomsky, mas que eu recomendo bastante. Concordo bastante com a abordagem que ela tem com o ensino de idiomas, até porque ela ensina há muito mais tempo do que eu. Mas assim, eu vejo que muito do que ela ensina eu já praticava de forma meio que inconsciente com os meus alunos, baseado em pesquisas que eu fui fazendo ao longo da vida, o aprendizado, o estudo com poliglotas e por aí vai.
Então saiba disso, cara. Quer começar a aprender inglês? Começa agora. Utiliza as dicas que eu dei aqui, são fundamentais, indispensáveis. Tu vai ter muito resultado, tá? Qualquer informação para contato, eu vou deixar meu número aqui embaixo. Entre em contato comigo caso você queira aulas particulares, beleza? Bye bye, see you guys.